Estão conseguindo ver? Ah, tá. Sim. Perfeito. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Metaverso e Aprendizagem, promovido pela EIDA Metaverso. E nós vamos dar continuidade hoje à nossa segunda aula do segundo módulo. E aí, lembrando que ao final deste encontro, vocês vão receber o link do formulário que vocês deverão preencher. E sempre ao final de cada módulo, a gente vai disponibilizar esse Google Formulário para vocês preencherem. Como é que vocês conseguem preencher? Assistindo às aulas. Se não conseguir assistir em tempo real aqui conosco, assistam as gravações para poder conseguir responder as perguntas do formulário, tá? Então, agora, dando continuidade, eu vou convidar o João e a Flávia para seguirem com o nosso curso. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês hoje. Hoje a gente está finalizando o nosso módulo 2, né, falando sobre quais são os softwares e quais são as tecnologias que estão dentro do metaverso. Então, espero que vocês gostem, que a gente aprenda bastante nesse período aqui. Boa noite, pessoal. Vamos começar, então. A gente vai falar um pouquinho das etapas de construção e quais são as ferramentas que a gente usa para construir o metaverso, algumas das tecnologias do metaverso. Isso, então, assim como tudo na nossa vida, vocês são professores, vocês sabem muito bem, a gente sempre precisa planejar, né? Então, se eu vou fazer uma aula, se eu vou fazer qualquer coisa, a gente precisa planejar. Mas quando o assunto é educação, principalmente, a gente precisa ter um cuidado no planejamento, porque as coisas precisam ser modeladas de acordo com aquilo que a gente espera, com os nossos objetivos, seja objetivos de aprendizagem ou objetivos educacionais. Então, na hora de desenvolver produtos e serviços para o metaverso, não existe diferença. Então, a gente vai precisar planejar muito bem aquilo que eu almejo que esteja na minha realidade aumentada, dentro da minha tecnologia, né? Então, diante disso, definir qual é o conceito da aplicação é fundamental. Por quê? Porque uma vez definindo qual é o conceito da minha aplicação, o que é que eu quero explorar naquele ambiente, eu vou conseguir passar para a equipe de desenvolvimento aquilo que se espera. Então, por exemplo, aproveitar que a professora Rosane entrou aqui, eu sei que ela é da área da medicina, né? Como a gente falou na aula passada, se você tem um objetivo de produzir uma sala de treinamento para ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo. Então, qual é o meu conceito da minha aplicação? O que é que eu espero de um aluno que vai chegar e vai utilizar essa aplicação? Bom, eu espero que ele saiba utilizar um laringo, eu espero que ele saiba utilizar um monitor multiparâmetros. Então, tudo isso vai auxiliar na hora de eu passar ali aquele briefing, de eu passar todas as tarefas e toda a estrutura mesmo que eu preciso ter no meu programa, né? Na minha simulação. Então, uma vez identificando qual é o conceito da minha aplicação e os objetivos do meu projeto, que eu vou iniciar o planejamento da arquitetura. A arquitetura, por si só, nesse módulo de planejamento que eu estou falando, é mais em relação à arquitetura de desenvolvimento da aplicação. Não estou falando do ambiente propriamente dito, certo? E aí, para isso, para desenvolver essas etapas, né, que muitas vezes são diversas etapas dentro de uma só aplicação, por exemplo, dentro do monitor multiparâmetros, por exemplo, eu vou ter diversos sensores, né, são multiparâmetros que eu vou ali analisar. Então, a pessoa que vai fazer o desenvolvimento dessa interface, ela vai precisar programar uma atividade para cada sensor desse. Então eu tenho um eletrocardiograma, eu vou ter um monitor que vai checar ali a frequência respiratória, um monitor que vai checar a temperatura. Então, para cada função dessa, eu vou ter um planejamento. E aí requer uma série de tarefas que a gente vai desenvolver aqui hoje, tá? Então, como é que eu gerencio todas essas tarefas? Então, Rosane chegou para mim e disse, João Paulo, eu quero desenvolver uma sala de simulação de ressuscitação cardiopulmonar. Eu preciso que tenha um monitor multiparâmetros, eu preciso que tenha um laringo nessa minha sala, eu preciso que o monitor me mostre isso, isso e aquilo, que ele colete tais e tais parâmetros, que o aluno faça isso, isso, aquilo. Então, eu vou pegar todas essas informações e vou reunir como se fossem em mini atividades. E o gerenciamento dessas mini atividades é que vai estar dentro desse planejamento da arquitetura.
E como eu faço para gerenciar essas tarefas, né? Quais são os softwares que eu utilizo para gerenciar essas tarefas? Então, Flávio já vai comentar um pouquinho deles. Além disso, quando a gente está em dúvida ou quando eu estou buscando inspirações para um projeto, é importante a gente reunir toda a equipe que vai estar envolvida nesse projeto e, consequentemente, faça uma chuva de ideias, né? Que é o que a gente chama de brainstorm. Então, é importante que eu tenha referências, que eu traga referências para a equipe de desenvolvimento e que eu entenda também, mais uma vez, o objetivo da minha aplicação. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer um brainstorming, né? Tipo, chegar com diversos conceitos de outras aplicações parecidas, com referências, e assim, reunir essas ideias e extrair o melhor delas para desenvolver o nosso produto. E aí, Flávia também vai falar dessas plataformas, tá bom? Então, como o João falou, é muito importante, né, fazer esse gerenciamento de tarefas, principalmente em projetos muito grandes que envolvem diversas etapas e muitas vezes é uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes, uma pessoa vai ficar responsável pela programação da textura dos objetos, outra pessoa vai ficar responsável pela interação do usuário com o aplicativo, outra pessoa vai ficar responsável pela modelagem 3D, enfim, tem uma infinidade de tarefas e que se isso não for muito bem planejado, delimitado, acaba virando uma bola de neve e as coisas não saem exatamente como a gente imaginou. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está iniciando um projeto desse nível é utilizar o gerenciamento de tarefas através desses softwares aqui, alguns são sites, talvez vocês já até conheçam, o Trello é bem conhecido, ele basicamente funciona como aquele quadro Kanban, não sei como é a pronúncia, mas você tem como organizar os cards a fazer, com quem vai fazer, quais são as pessoas que estão designadas para aquela tarefa, qual é o estado daquela tarefa, o andamento. E esses outros são bem parecidos também, e as pessoas podem ir publicando lá em que fase elas estão, se elas tiveram algum problema, se precisa de uma outra pessoa. E outras ferramentas que a gente usa bastante também, talvez vocês também conheçam, o Miro, o Obsidian e o Lucidchart, que eles são bem parecidos, assim, em termos de usabilidade. Eles funcionam como um quadro grande e infinito. Eu tenho até ele aberto aqui, deixa eu mostrar de exemplo para vocês. Ó. Ele é um quadro branco infinito que você pode criar fluxogramas, você pode escrever, você pode fazer qualquer coisa em conjunto com outras pessoas. Então, ele funciona muito bem para essa etapa de organização de tarefas e para brainstorming, né? Naquele momento que a gente está com uma ideia semi-pronta, mas não está definido ainda. Então, a gente junta todo mundo vai colocando as informações no quadro e consegue ir fazendo aquilo por etapas até a gente chegar numa ideia final. Acho que a Rosane levantou a mão. Pode falar. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo. Só para tirar uma dúvida, nesses gerenciadores de projeto que vocês usam aí, vocês já usaram o Scrum e o PMBOK? Eu não tive a experiência. Eu usei Scrum, mas na época da faculdade, assim, da minha outra faculdade, mas eu não tive muita experiência. Sim. Usei. Oi? Alguém falou? Já usou a Lana? Já. E, na verdade, é muito interessante, viu? A Microsoft Project, na verdade, se eu não me engano, ele vai ser pago, né? Mas o Miro e os outros dá para fazer O Miro, na verdade, você consegue trabalhar e adaptar diversas metodologias com o Miro, justamente por essa quantidade de possibilidades que ele dá de layout, de compartilhamento, de tamanho, porque ele é infinito, sabe? Não tem um limite, não tem uma margem ali de limitação. Então, dá para fazer um trabalho bem legal. Apesar das pessoas acharem ele um pouco complicado, porque aqui o nosso público está acostumado, só explicando para o João e para a Flávia, com a lousa, né? Sim. Interativa do Google. E o Miro, ele é bem mais, assim, interativo. Então, até você se achar no início, né, pode parecer um pouquinho complicado, mas depois, no dia a dia, no decorrer, acaba ficando mais fácil, né, de gerir. Eu acho que ele é... Pode falar? Pode falar. dizer. Eu ia falar que eu acho que ele é um pouco mais complicado, porque ele tem muita funcionalidade.
Então ele faz, por exemplo, conexões com outros aplicativos, às vezes que você pode trazer para cá. Ele tem como você colocar blocos de código, que isso aqui, tá vendo? É tudo código que a gente vai publicando, definindo as coisas. Então tem muita coisa e a gente fica meio perdido quando começa a usar, mas depois que você vai se adaptando, ele é bem, bem legal mesmo. Tem muita coisa, tem muito template pronto. Tem o próprio Kanban aí, dá para trabalhar com Kanban aí, né? Sim. Ele já traz os layouts do Kanban. Ele tem até um item específico de Kanban que dá para você trabalhar. Então é bem bacana. Vale a pena usar o Miro. E o Miro, inclusive, na atualização do Google, a gente passou até o Miro, né? Até aqui pelo Google Meet, a gente consegue linkar ele diretamente também. Muito bom. E só, assim, frisando, né? Essas tarefas que a gente geralmente utiliza, gerenciadores de tarefas e plataformas para fazer brainstorming, elas são fundamentais, porque em se tratando de projetos complexos, né, que visam o metaverso, a gente sempre vai ter um grupo razoável ali de pessoas, né? Então, uma vez que eu estou trabalhando num projeto pequeno, por exemplo, de 2 pessoas, dificilmente, assim, um Trello, por exemplo, ele pode até dar uma ajudada, vai ser legal e tal, mas assim, não é uma coisa tão necessária, né? Mas uma hora que eu estou trabalhando com 30 pessoas em uma equipe, onde cada uma vai ter ali a sua responsabilidade, e eu sou tipo o Scrum Master, eu sou aquela pessoa que está ali gerenciando, eu preciso saber, né, quem está com qual demanda e se está feito, se não está feito, se está a fazer e em que etapa está esse desenvolvimento. Até porque, né, já que eu trabalho com desenvolvimento, por exemplo, e você, Rosane, me pediu esse projeto, eu cheguei para ele e falei, bom, eu vou lhe entregar um piloto em 3 meses. Então, eu preciso cumprir esse prazo. E aí, eu dependo de mais 30 pessoas que estão trabalhando comigo. Então, é fundamental, nessa etapa de planejamento, que eu use ferramentas como essa para gerenciar não só as tarefas, mas também gerenciar o tempo dos meus colaboradores. Exatamente. Passar para a próxima etapa. Pronto. Uma vez que a gente coletou, né, esse briefing, coletou os requisitos do meu programa, por assim dizer, eu já sei o que é que eu vou construir, eu já sei o que eu preciso, o que é que eu vou explorar, agora chega a etapa da criatividade, né, do hands-on, mão na massa. O que é que eu preciso aqui? Eu vou modelar o ambiente conforme o meu cliente solicitou, né? Então, como eu disse, o brainstorm ele é fundamental nessa área, nesse momento. Por quê? Eu preciso de referências. Então, uma vez que, pronto, nós temos uma equipe que é focada ali na engenharia e programação. E eu cheguei para a minha equipe de desenvolvimento e eu falei, eu preciso reproduzir um ambiente hospitalar. E aí? Poucos tiveram a oportunidade de estar num ambiente hospitalar, por exemplo. Ou quando estavam doentes. Então, assim, dificilmente eles vão ter uma lembrança. Como é que eu vou chegar para um time de desenvolvedores que precisam realizar uma modelagem de um ambiente que se assemelhe a um ambiente hospitalar, por exemplo, e pedir isso? Eu preciso trazer referências. E essas referências, quem vai me passar é a pessoa que está contratando o meu serviço, né? Então, a pessoa que quer ali desenvolver esse ambiente que vai me dizer, bom, eu preciso que esteja nessa posição, ou algo próximo a isso, ou a gente segue uma norma ABNT, por exemplo. Então, na norma da ABNT, no hospital, eu preciso ter a maca a tantos metros de altura, tem que estar a tantos metros de distância da porta, etc, etc. Então, ele vai dizer, bom, o que rege o meu hospital aqui é a NBR, sei lá, 1100, um exemplo. E aí eu vou ter que consultar essa norma e passar para a minha equipe de desenvolvimento. E essa equipe, ela vai trabalhar tanto com modelagem quanto com design. Como assim? Bom, modelagem, eu vou criar os meus blocos, os meus modelos, né? Então, existe uma série de aplicações e programas, softwares que vão me auxiliar nisso. Então, eu posso ter tanto a parte 2D, que é mais a parte que estampa, assim, os objetos, onde eu vou colocar textos, vou colocar detalhes, né? Imagens, pequenas imagens, as marcas, logos e tal dos equipamentos que vão estar ali no meu ambiente, e a parte 3D, que aí é a parte mais trabalhosa, que é aquilo que vai estar sendo visto, propriamente dito, dentro do meu ambiente virtual. E aí, para criar esses assets 3D, né, esses modelos 3D, a gente utiliza bastante o Blender, o Autodesk, Maya, né, mais conhecido como Maya, e o ZBrush.
Mas vale salientar que também existem outras ferramentas, existem inclusive bancos de assets 3D, onde a gente consegue coletar algumas aplicações. Obviamente, assim como tudo que a gente tem na internet, existe uma questão de direitos autorais em cima desse material, que é construído por outras pessoas. Então, eu posso fazer a obtenção desses modelos através de compra, ou alguns equipamentos, alguns modelos, eles não têm direito autoral, né? Eles são de livre utilização. Então, isso também é uma coisa que a equipe de programação, de modelagem e design, ela tem que tomar cuidado. Vamos lá, eu preciso projetar um corpo humano, por exemplo. E aí, eu vou projetar do zero, ou eu vou obter uma aplicação que já está pronta, né? Eu vou ali avaliar o custo-benefício e tomar minha decisão baseada nisso. Se eu preciso desenvolver uma aplicação muito específica, por exemplo, para reabilitação neurológica, um exemplo, eu preciso de um modelo de uma medula espinhal. E aí, nos modelos que eu tenho disponíveis na internet, eu tenho um modelo de anatomia geral, onde ele vai trazer diversas estruturas, mas ele não está ali detalhando tanto a medula espinhal que eu preciso. Então, para mim, vai ser mais interessante contratar alguém que vai ter esse refino e vai conseguir modelar aquilo que eu preciso, né? Então, a equipe de modelagem e design, ela está sempre trabalhando nisso, em ver o que é melhor, se é melhor eu refinar algo que já existe ou criar realmente uma aplicação do zero. E também, uma coisa que é bem interessante é que a gente trabalha com criação de cenários, né? Então, cada sala, cada ambiente é um cenário. E aí, para criar esses cenários, a gente utiliza o World Creator, e o Houdini também é uma outra aplicação para isso. E aí, Flávia agora vai mostrar algumas aplicações também para vocês. Uma coisa também que é bem legal dessa etapa, que às vezes a gente esquece, mas que ela é muito importante, é pensar no design da aplicação e como que o usuário vai interagir com essa aplicação sua. Então, um exemplo bem simples, às vezes você está assistindo alguma coisa na Netflix ou na Amazon, e aí eu me frustro bastante, que às vezes eu não consigo voltar para a parte de episódios. Uma coisa simples, é uma coisa pequena, mas que é uma falha do design que a gente chama de UX, né? Que é da interface de usuário. Então, tudo isso também é pensado nessa parte com a equipe de design para como, beleza, a pessoa vai abrir o aplicativo, qual que vai ser a primeira tela? É uma tela de login? Tem que ter um botão de cadastrar, qual vai ser as opções dela cadastrar? Então, por isso que são muitos detalhes e por isso que aquela etapa de planejamento é tão importante, porque são várias coisinhas que a gente vai destrinchando e que às vezes se passar uma despercebido, o usuário não tem como logar na sua aplicação ou não tem um botão de esquecer a senha e ele fica logado para fora. Esse software Blender, ele é gratuito, o João Paulo falou um pouquinho dele, a gente no final da aula vai mostrar um pouquinho de uma funcionalidade dele, tentar fazer uma parte mais prática, para vocês entenderem melhor. O Illustrator, ele é bem focado em vetorização de imagens, então ele é bem utilizado para formas, justamente porque se você pegar uma dessas formas feitas no Illustrator, que é vetorizada, você pode aumentar e diminuir ela sem perder a qualidade. O Photoshop, ele já é mais voltado para imagem, para edição de dá para fazer outras coisas nele também, mas ele não é tão voltado para essa especificação de vetores. O Corel é bem parecido também, a gente trouxe aqui, mas tem várias outras opções, aqui são só alguns. O ZBrush, ele é bem voltado para modelagem 3D de personagens, de corpo humano, porque ele tem uma coisa de esculpir, então você não fica tão limitado. Já o Autodesk é mais para ferramentas, tipo essa aqui da imagem, porque a funcionalidade deles é mais voltada para coisas mais rígidas, mais sólidas. Então todos eles têm um pouquinho das suas especificações, e o Blender ele é meio que uma geral do 3D, dá para você fazer textura, dá para fazer personagem, e ele é gratuito, então a gente usa bastante ele. E esses outros aqui são mais utilizados na criação de terreno, às vezes precisa fazer uma areia ou algum terreno específico, geralmente a gente usa esses aqui. Mas aí a gente vai mostrar também no final da aula alguns desses aqui a gente vai mostrar o Blender. Deixa eu passar. Uma coisa também, rapidinho, que é interessante a gente frisar, é que todas essas etapas, né, assim, o planejamento nem tanto, mas modelagem e design, eles passam por uma etapa de piloto, né, onde vai ser necessário a testagem dessas aplicações para ver a questão das proporções, das texturas, porque, óbvio, se estamos falando de metaverso, a gente está falando de algo que se assemelha ao mundo real.
Então, é necessário que eu tenha essa sensação de realidade quando eu estiver imerso ali nesse ambiente. Então, eu não consigo, assim, não é bacana que eu tenha uma aplicação que vai simular um ambiente real e eu tenha elementos que meio que não ornam com essa estrutura, né? Então, que eu tenha como se fosse, como é que eu posso dizer? Tipo, peças de Minecraft dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo. Né? Eu tenho que, as peças têm que encaixar, tem que fazer sentido. Pode falar, Lana. Isso é para complementar, por isso que é tão importante essa fase, a participação de vocês. Por quê? Porque principalmente na hora que a gente tiver, né, na parte prática mesmo, que vocês forem imergir de fato, né, e ter contato, principalmente com o que a gente já tem de modelos, né, no metaverso, para que vocês analisem, né, se está faltando alguma coisa, se precisa ajustar algo, né, além das contribuições de, eu creio que se for possível, né, dá para ver a possibilidade de implementar isso. Então, por isso que é muito importante a participação de vocês, né, em todo o processo e principalmente nessa parte prática, quando vocês forem de fato ter contato, um contato mais imersivo, né? Perfeito. Uma última coisa que é mais uma curiosidade sobre isso aqui é que muitos dos projetos a gente tem às vezes uma ou mais pessoa para uma mesma coisa. Por exemplo, às vezes a gente tem três pessoas só para fazer a modelagem em 3D. Aí às vezes tem outra pessoa que é responsável só pela textura do 3D. No caso, uma pessoa faz a forma, outra pessoa faz a textura e às vezes mais de uma pessoa, porque às vezes são projetos muito grandes e que exigem novamente o planejamento certinho. Isso. E aí, como, assim, né, só dando mais ênfase nessa parte, de trazer a realidade para dentro da cena, eu preciso, óbvio, além das formas e estruturas, a textura, ela traz esse requinte, né? Então, a gente consegue perceber, até em projetos de arquitetura do mundo real, que brincar com texturas ou trazer texturas traz uma nova camada para o projeto e torna aquele ambiente mais real ou, às vezes, mais aconchegante, traz algum tipo de sensação. E quando estamos falando, né, de criar mundos virtuais dentro de mundos reais, a textura, ela é algo que está presente e ela vai trazer também um pouco dessa sensação. Ainda mais quando a gente faz uma interação entre uma realidade virtual, por exemplo, e um dispositivo áptico ou um dispositivo vestível, em que eu consigo encostar nas superfícies. Então, se eu encosto numa superfície que ela é rugosa, mas na hora ali que eu estou de receber o feedback, eu recebo um feedback de uma textura que não se assemelha a uma textura rugosa, algo está errado, né? Então, as coisas precisam conversar para que essa minha sensação de realidade, ela seja real, né? Um outro ponto muito importante, e essa parte aqui eu acho que se assemelha muito com a arquitetura, né? Tanto de texturização quanto de iluminação. Esse jogo de sombra e luz, ele também é fundamental para convencer o usuário de que ele está ali, de que ele está num ambiente onde realmente aquilo é real, ou aquilo traz sensações reais. Então, algo que ajuda muito nesse aspecto é a questão da iluminação, né? Então, existem tipos de iluminação, iluminações diretas e indiretas, até LEDs, como a gente usa na arquitetura, existem dentro das aplicações para que eu utilize uma determinada iluminação num contexto necessário, uma determinada iluminação X ou uma determinada iluminação Y no outro contexto. Então, tudo vai depender de qual é a minha intenção, o meu objetivo, tudo aquilo que foi coletado lá naquele briefing inicial, na etapa do planejamento. Então, por isso que é importante que vocês entendam e compreendam como esses mundos virtuais são construídos dentro do metaverso, para que vocês também tenham a possibilidade, como a Alana falou, de cobrar e de pensar em outras possibilidades. E não ficar naquela, não, isso é muito difícil de ser feito, eu acho que não consigo, não dá, é impossível. Então, assim, é para realmente abrir a cabeça para as possibilidades. Alguns dos programas que a gente utiliza nessa etapa, para textura, principalmente, o mais conhecido é o Substance Painter, ele é da Adobe também, e ele facilita com que a gente utilize uma textura para pintar em objetos 3D. Você pode fazer pelo Photoshop,
mas é muito mais complicado do que você utilizar um software como esse, porque nele você consegue ir girando, por exemplo, eu tenho uma esfera em 3D, consigo ir girando, desse lado da esfera eu quero que tenha a letra F, do outro lado eu quero que tenha outra informação. E já no Photoshop isso fica mais parecendo com aquele Papai Noel de Natal que vem um chocolate, ele é um chocolate em formato Papai Noel. Quando você abre a embalagem dele, você vê ele todo assim, sem formato, mas ele ali fica com a roupinha tudo certinho. O 3D ele é mais ou menos isso. Então ele é bem complexo de você fazer a textura dele num software 2D como o Photoshop. Esses aqui são os principais, mas esse aqui é o mais conhecido. E de iluminação, isso vai variar muito do projeto. Por exemplo, a gente consegue fazer iluminação dentro do Blender, mas a iluminação no Blender geralmente é para quando você quer fazer uma renderização de um objeto 3D ali dentro. Quando você está num projeto de realidade virtual ou realidade aumentada, você faz a iluminação já dentro do programa, que são essas engines, está escrito errado aqui, escrevi errado, mas a engine é como a Unreal ou Unity 3D, que neles a gente faz várias etapas do processo de criar um projeto desse tamanho, inclusive a iluminação. E a gente tem esse site aqui que eu achei interessante trazer, porque ele é um site em que você pode entrar, ele é parecido com o Second Life, mais ou menos, você tem seu avatar, você consegue entrar lá, mas lá você também consegue criar mundos ali dentro. Já teve até um show de uma pessoa famosa, não lembro quem foi, mas eles fizeram um show lá dentro, que a pessoa entrou para cantar e você entrava com seus avatares ali dentro, parecido com o que o Fortnite faz às vezes também. Desculpa. Mas ele é bem interessante e ele fornece várias ferramentas para você criar ali dentro, baseado nos objetos que eles te fornecem, e ajustar a iluminação para que isso fique mais realista. Uma coisa interessante sobre iluminação também, é que tem um software agora que se chama Lens Studio. Ele é mais usado para fazer filtros para o Snapchat, mas ele também é usado para criar algumas aplicações para web, de realidade aumentada. Então você consegue acessar essa aplicação acessando um site no seu navegador e apontando a câmera para qualquer lugar. E eles agora estão com um planejamento, já está quase saindo, na verdade, de conseguir pegar a iluminação do usuário. Baseado nos pixels da tela, eles vão fazer um script para calcular essa iluminação, e aí o objeto 3D ele vai refletir a iluminação real. Então, eu estou botando uma garrafa aqui na minha mesa com a tela do meu celular. Não faz sentido, se eu apagar a luz, a garrafa continuar na mesma cor. E a ideia deles é justamente essa, pegar a iluminação ao meu redor, que ele está sendo renderizado naquela câmera, e fazer um cálculo para que os objetos respondam a sua iluminação de verdade. Isso para a realidade aumentada vai ser bem interessante. Interessante. Pronto. E agora, o coração do projeto, né? A programação e o desenvolvimento. A gente já planejou, a gente já modelou, texturizou, iluminou, mas quem vai proporcionar a interação do usuário com essas peças que foram modeladas e planejadas, texturizadas e iluminadas, é a parte do desenvolvimento, ou seja, as linhas de código, né? Imagino que vocês, professores, já devem ter ouvido falar alguma vez na vida de algoritmo, de linhas de programação, de códigos de programação. Isso é uma área que está crescendo bastante, né, que a gente vem ouvindo falar. Na pandemia, o uso de inteligência artificial, acho que isso se popularizou um pouco. Então, dentro das linhas de código, é onde eu vou dar as orientações para os meus menus, né? Os menus, eu digo, os botões, as interações entre os botões, e eu também vou dar as condições de movimento. Então, seja quando eu tenho um controlador e ele encosta nesse objeto. Quando isso acontecer, isso tem que aparecer para o usuário. Por exemplo, vai piscar uma luz azul, um exemplo. Ou, quando um objeto cair, o controle vai tremer. Isso também são orientações por meio de linhas de código. Então, existe uma infinita gama de plataformas de desenvolvimento. Existem infinitas linguagens de programação, infinitas não, mas existem algumas, muitas linguagens de programação, né, entre elas C, C Sharp, C++, Python, que é muito falada, R, enfim. A gente não vai entrar aqui nesse mérito, mas existe uma série de possibilidades de utilizar essas linguagens de programação dentro dessas aplicações. Por que é importante utilizar códigos para dar orientações a objetos?
Porque os códigos eles vão universalizar as orientações. É como se eu tivesse um idioma só no mundo inteiro. E aí, mesmo que varie o comando, sei lá, o gato está na rua, em português, inglês, francês, italiano, não importa qual língua eu falar, mas todo mundo vai compreender a mesma mensagem. Então, a linguagem de programação é mais ou menos isso. Cada linguagem tem uma forma de se expressar, mas no fundo todas elas dão o mesmo comando. Então, a linguagem de programação, ela serve para universalizar esses comandos. Por isso que a gente utiliza, às vezes, mais de uma linguagem de programação para uma mesma aplicação. Porque existem linguagens de programação que vão ser melhores para programar, por exemplo, transições de cenário. Então se eu quero fazer uma transição de um cenário X para um cenário Y, eu vou utilizar C#, por exemplo. Mas se eu quero utilizar dentro do meu programa algo para fazer cálculos, para processar um dado, algo que eu necessite dentro da minha aplicação, eu já vou usar o Python, por exemplo. Então, eu posso mesclar essas linguagens de programação, mas aí, nesse caso, eu necessito de uma equipe que seja multifacetada nesse sentido, de conseguir conversar em diferentes línguas, né? Obviamente, ambos estão falando o mesmo idioma, mas eles podem ter capacidades em linguagens de programações diferentes. Eu imagino que para vocês que não são da área de tecnológicas, assim, esse assunto de algoritmo, programação, seja um pouco mais, assim, complexo, mas a gente está só dando uma pincelada aqui para que vocês saibam que essa parte, ela é fundamental no projeto, porque é ela que vai fazer com que, quando o usuário der um comando, clicar um botão, mexer um objeto, a consequência disso vai ser dada por meio de uma linha de código. Essas linhas de código, elas podem ser acessadas pelo usuário? Depende do estilo do programa. Tem programas que têm o código livre, que a gente chama código aberto. E aí qualquer um pode ir lá mexer, propor modificações. Tem programas que não. Então, isso vai depender. Obviamente que o local onde essas informações estão armazenadas dentro dos programas são locais de difícil acesso, porque, enfim, se eu ficar mexendo nessas informações toda hora, eu posso ter um problema grande, né, na minha aplicação. Então, de programação e desenvolvimento, o conceito, assim, é mais ou menos esse. E aí, Flávia vai falar de alguns aplicativos e programas que aplicam esses conceitos que eu falei. Isso. A gente viu o Unity 3D e o Unreal no outro. Eles basicamente são programas que são um pacotão de coisas, assim, você vai lá dentro que você vai fazer uma unificação de tudo, do seu 3D, da sua textura, das suas animações, dos seus códigos. Você vai juntar tudo nesse programa para que ele se torne uma aplicação. O Visual Studio Code, ele, em termos simples, ele é como se fosse um bloco de notas, só que ele é um bloco de notas com superpoderes, porque nele você consegue ter diversas bibliotecas e outras funções que o bloco de notas não tem, porque ele é voltado justamente para programação. O Roblox Studio, ele é mais voltado para jogos, mas ele é bem legal, tem muitas funcionalidades lá dentro. E a gente tem esse aqui, eu achei interessante trazer, porque ele é mais simples, ele cria realidade aumentada para o Instagram, e ele usa a programação também, só que é uma programação visual. Então, ao invés de você ter que digitar linha por linha, você consegue arrastar quadradinhos tentando entender na lógica da programação. Por exemplo, se eu clicar nesse botão, vai acontecer a coisa X. Esses outros aqui são SDKs. Ele é um pouquinho mais complexo, como o João Paulo falou, mas eles basicamente são kits de desenvolvimento para o seu programa. Eles são conjuntos de ferramentas, assim, de biblioteca, de documentação, de exemplo de código, que eles são fornecidos por um determinado desenvolvedor, por exemplo, esse aqui no caso é pelo Google, esse aqui já é pela Apple, e esse aqui pela Meta. Então eles fornecem isso para as pessoas que desenvolvem, para auxiliar na hora de você criar uma determinada aplicação. E aí, às vezes, você só consegue criar, por exemplo, se você usar um determinado SDK para você criar um aplicativo de realidade aumentada. Como vocês são da área da saúde, uma coisa que eu achei muito interessante na hora que eu fui aprender programação, é pensar na programação como se ela fosse uma receita de bolo. Todo aplicativo, ele é uma receita de bolo, porque assim como numa receita, não só de bolo, né, mas estou usando de bolo para ficar mais fácil de entender. Na receita de bolo,
Na programação, você começa identificando os ingredientes, assim como quando você vai fazer uma receita. Então, no bolo, você vai precisar de farinha, de açúcar, de ovos. Na programação, por exemplo, se eu estou programando só uma tela inicial do aplicativo, eu vou precisar do botão, do texto do botão, do clique do usuário, e tudo isso são o que a gente chama de variáveis ali dentro, que são os ingredientes do bolo. Aí no próximo passo é você dizer o que qual ingrediente que vai se misturar com o quê. Então, além disso, você tem os fluxos de controle, que, por exemplo, se a mistura do bolo estiver muito líquida, eu preciso que adicione mais farinha. Então, tudo isso a gente faz dentro desses programas e fazendo um mix, né, do 3D, dos assets 2D, de tudo que a gente tem, junto com o código. Isso. Acho importante também salientar que existem aplicações que elas são criadas todas dentro de um programa só. E aí, não sei se vocês chegaram a ver, acho que foi na primeira aula, que eu falei do meu projeto de mestrado, que foi a aplicação, o desenvolvimento de um jogo para pessoas com deficiência. Eu desenvolvi tudo lá dentro do Unity 3D. Então, desde o ambiente, os textos, né, clicáveis, os botões, eu fiz tudo por lá. Obviamente que eu não tinha tanta experiência, né, em diversos programas, então eu meio que fiz todo o meu mestrado dentro de uma plataforma só, porque eu achei mais fácil, mais cômodo. Só que isso eu tive que analisar, né, o custo e o benefício, porque eu não tinha uma aplicação tão real, era uma aplicação real, mas ela não tinha tantas texturas, tantas iluminações, mas é possível desenvolver tudo dentro de um ambiente só, né, dentro de um só programa, mas aí você vai ter que analisar, né, de acordo com o, o interesse do usuário, né, da pessoa que for usar e da pessoa que for contratar o serviço. Pronto. Aqui é a etapa de testes, sim, de testes e iterações. Bom, como eu falei, né, naquela primeira parte de modelagem, a gente vai ter já alguns testes para ver a questão da realidade, para ver a questão até da interação entre os objetos, porque às vezes a gente tem pequenos defeitos de modelagem que vão fazer com que alguns objetos eles se sobreponham uns aos outros, e isso não é legal, né? Então eu preciso ter esse tipo de testes. E as iterações, elas são basicamente é como se eu colocasse várias possibilidades de usabilidade do teste, do jogo ou da aplicação para acontecer, para que aí eu consiga vê-la rodando diversas vezes, né? A iteração é você fazer aquilo repetidas vezes. Então, a gente vai submeter essa aplicação a diversos esforços, por assim dizer, para que ela interaja de formas diferentes. E aí eu vou começar meio que a analisar o comportamento dessa aplicação. Bom, quando eu submeto ela a essa função, isso acontece. Ou quando isso não acontece, aquela outra atividade acontece. Então, existem programas que vão fazer esses testes de qualidade, né, que vão estimar, né, se aquele programa ele pode trazer algum tipo de complicação de saúde, porque deixa a pessoa tonta, por exemplo, ou se ele tem muitos bugs, ou seja, problemas de programação que podem dar conflito mais lá na frente, se eu tenho interação não conforme de alguns objetos, se o usuário pode não conseguir acessar um botão porque aquela linha de código tem algum erro, esqueceu um ponto e vírgula, esqueceu algum símbolo, qualquer coisa. Então, essas ferramentas de testes, elas são fundamentais para garantir o sucesso do projeto, porque, afinal de contas, não é bacana você apresentar um projeto cheio de falhas. Então, a gente precisa passar por essas ferramentas para garantir a qualidade do nosso serviço, do nosso produto. Mas, além disso, uma parte muito extremamente importante são os feedbacks dos usuários, né? Então, muitas vezes a gente coloca aplicações em estratégia de demo, né, de demonstração, em algumas plataformas, na Steam ou até mesmo na Apple Store ou no Android Store, esqueci, Play Store. E aí são aplicativos que às vezes vêm com algumas promoções, eles são grátis porque eles vêm com algumas promoções, grátis para serem testados por alguns indivíduos, né, numa versão beta ou até alfa, para que os usuários testem e deixem seus comentários, né? Algumas pessoas até são pagas para fazer esse tipo de teste, né? São profissionais, são testadores profissionais, que eles testam aplicativos, testam programas, para encontrar erros e também para propor novas abordagens, né, para aquele programa ou sugerir algumas outras possibilidades ali dentro do programa.
E, obviamente, a opinião das pessoas que vão consumir esse produto, ela é fundamental. Assim como um feedback de tudo aquilo que a gente planeja é fundamental para a gente reavaliar o projeto e ver se ele foi bem feito e bem executado e propor novas estratégias, aqui não seria diferente, né? Eu acho que é bom a gente sempre ter em mente que isso aqui é um produto, né? O metaverso, a realidade virtual dentro do metaverso, ela é um produto. Então, eu preciso ter feedbacks para que eu retroalimente esse serviço, para que eu proponha novas possibilidades, para que eu corrija os erros, né? E que eu potencialize os meus acertos. E isso também é feito por meio de estratégias, né? E até mesmo pesquisas científicas para avaliar determinados softwares ou determinados manuais e parâmetros. A gente trouxe esses 2 aqui, porque eles estão mais voltados com a realidade virtual e a realidade aumentada, mas como o João Paulo falou, os testes de qualidade, eles já se tornaram até uma profissão, existem testadores, né, não sei se chama assim, mas, pra diversas coisas, um dos mais conhecidos são para testar sites, que eles chamam de QA, alguma coisa assim. Então eles usam diversas ferramentas que eu nem tenho conhecimento, porque não é muito a minha área. Mas como ele falou também já, é uma etapa fundamental, porque imagina no projeto mesmo do João Paulo, ele teve que fazer todo o teste ali para saber se o movimento da mão, se o controle estava pegando exatamente certinho o movimento da mão, porque ele estava publicando um artigo. Então imagina se você tem uma aplicação que você acha que ela está funcionando, porque ela vai te dar um resultado ali na tela, e você vai se basear naquele resultado para escrever um artigo. Então, se isso não for muito bem testado, para realmente saber se ele está pegando certinho, se ele está funcionando corretamente, mesmo que pareça estar, isso afeta muito todo o resto. Outra coisa que é interessante também são as opiniões do usuário, porque às vezes a sua aplicação está funcionando corretamente. Você entra, funciona, utiliza, dá o resultado certo, mas às vezes ela não está suprindo a necessidade. Como ele falou, é um produto que precisa suprir uma determinada necessidade X, seja ela de saúde, de educação, de entretenimento. Então, às vezes pode estar tudo funcionando, mas não está legal para o público que ele deveria estar. Então, tudo isso é importante nessa fase de testes. Uma coisa também que é muito importante é que, assim, nós como pessoas que educam, né, e que trazem conceitos, que, enfim, orientam a população de forma geral, e eu digo nós, incluindo toda a plateia, né? O que é que a gente tem que ter em mente? Bom, às vezes, a gente estudou tanto um assunto, a gente já repetiu, já leu diversos autores, a gente compreende aquele assunto tão bem, que a gente acha que algumas decisões, elas são óbvias e alguns conceitos são óbvios. Então, eu, como desenvolvedor, desenvolvi lá um programa, e para mim é óbvio que a pessoa tem que pegar esse objeto e levar até aquele. Isso na minha cabeça de desenvolvedor, que desde o princípio estou pensando que o aluno que vai utilizar a minha plataforma, ele vai pegar o laringo e vai se encaminhar até a marca onde está o paciente e vai fazer um ângulo de 45 graus, por exemplo. Isso, para mim, já está muito bem definido. Mas, às vezes, para o usuário, não. Então, eu preciso ter métodos e ferramentas que vão ser como se fossem os meus planos B, C, D, E, F, G, H, até o Z, de possibilidades que podem acontecer dentro da minha aplicação. O que não pode é a minha aplicação simplesmente só permitir um tipo de ação, porque aí eu não estou trazendo realidade, né? A gente sabe que os erros fazem parte da realidade, nesse caso a gente quer minimizar os erros, mas na vida, quando a gente erra, a gente busca uma outra forma para acertar. Então, dentro da realidade virtual, dentro do metaverso, não é diferente. Então, a gente tem que ter possibilidades e possibilidades possíveis. Como assim? Se não deu certo pelo A, porque, enfim, eu supus que o usuário teria o conhecimento que eu tenho, ou teria já tido a aula que eu suponho que ele deveria ter, ele não teve. Mas e aí? Ele tem como buscar esse conhecimento de alguma outra forma? E aí a gente entra, né, nessas formas de ir manejando o usuário dentro do ambiente para que ele chegue naquele resultado esperado. Isso. Um exemplo prático disso seria se o usuário está dentro da aplicação e ele tem que encaixar algum determinado objeto em outro. E aí você consegue pegar na sua aplicação o tempo que o usuário está com aquele objeto na mão, né, no controle, segurando. Passou, aí você vai ter que medir, né? Cada aplicação vai ser de um jeito, mas vamos supor, passou 1 minuto e ele não conseguiu encaixar. Aí você coloca uma telinha, você precisa de uma dica, você precisa de não sei o quê.
são pequenos ajustes, como o João Paulo falou, que às vezes a gente não pensa, mas que quando as outras pessoas vão utilizar, eles vão conseguir passar para você que aquilo foi necessário, né. E só revisando tudo que a gente viu, essa telinha de alerta que vai aparecer quando o usuário passar 1 minuto com o objeto na mão, por exemplo, isso tem que estar lá no planejamento, vai ter que estar com a responsabilidade da pessoa que vai fazer aquele botão. Depois vai passar pela equipe de modelagem, que vai criar essa caixa, que vai escolher a fonte que vai aparecer lá. Depois vai passar pela programação, que vai fazer a soma do tempo, e quando esse tempo estourar 1 minuto, vai aparecer essa tela. Então, tudo exige um planejamento muito grande. Por isso que desenvolver aplicativos e programas e aplicações para a realidade para o metaverso não é uma coisa tão trivial que a gente consegue fazer do dia para a noite, né? Exige um planejamento robusto, porque a gente tem que pensar em todas as possibilidades e se antecipar a muita coisa. São muitos detalhes realmente que, na verdade, a gente fala até que programador ele basicamente ele existe para resolver problemas, porque vai dar problema, não existe a possibilidade de você fazer uma aplicação e não ter nenhum bug, não ter nada, né, para corrigir. Verdade. É. E aí chegamos no final, assim, né, na cereja do bolo. Uma vez que planejamos, que modelamos, que programamos, que testamos, a gente vai fazer o lançamento da plataforma, que muitas vezes acontece em plataformas de distribuição, que são, né, as Steams da vida, a Play Store, as lojinhas onde a gente compra, onde a gente baixa essas aplicações. Existem diversas aplicações gratuitas, mas também a maioria que exige mais robustez, assim, de conhecimento para desenvolver, né, elas são pagas, né, e existem estatísticas também que são tiradas de dentro dessas próprias plataformas onde elas estão instaladas, por assim dizer, que contam com a opinião do usuário, mas também que são análises da própria plataforma, como número de downloads, avaliações, né, por meio de estrelas, ou taxa de processamento, taxa de envio, taxa de recebimento de arquivo, enfim, uma infinidade de arquivos e dados que vão servir para analisar a qualidade daquilo que está sendo entregue. Exatamente. É por isso, um exemplo também muito prático por isso que a gente toda semana tem que atualizar algum aplicativo. Toda semana, às vezes, você precisa atualizar o WhatsApp, você precisa atualizar o Instagram, porque eles vivem constantemente corrigindo bugs que muitas vezes, inclusive, a gente não vê esse bug porque no nosso celular está funcionando corretamente. Mas às vezes eles identificaram que no celular Samsung A22 ele está com um bug X e aí precisa refazer, às vezes, uma aplicação, uma parte da aplicação e lançar outra atualização. E aí isso é feito exatamente nessas lojas, pelos comentários dos usuários e pelos próprios programadores que ficam aplicando essa manutenção do aplicativo e com a análise por esses softwares aqui. Agora a gente trouxe uma parte que vai ser interessante, que a gente achou interessante trazer, uma parte prática bem simples e bem rápido, mas que eu acho que talvez seja interessante para vocês participarem com a gente, para vocês verem na prática de uma maneira muito simples como que seria fazer uma construção dessas que a gente citou etapa por etapa aqui. Eu vou mostrar, compartilhar aqui, ó. Esse programa aqui é o Blender, que a gente falou que ele faz diversas coisas, mas principalmente modelagem 3D, iluminação, texturização. Ele é um programa gratuito. E aí vamos supor que a gente quer fazer uma aplicação que quando eu apontar para o logo da Ada ou quando eu mostrar meu rosto, esse cubo aqui vai aparecer e girar. Vamos supor, tá? Isso aqui são as iluminações, eu vou tirar porque eu não vou precisar deles. Eu vou usar o cubo, ele tem outras coisas aqui também, ó, só para mostrar para vocês. Por exemplo, ele tem até um macaquinho aqui. E tudo isso aqui são faces do 3D que as pessoas podem pegar e editar de acordo com o 3D que elas estão querendo fazer. Estou falando bem por cima porque são conceitos que vocês não vão utilizar, mas que é interessante para vocês verem na prática. Mas vamos voltar para o nosso cubo. Aí vamos supor que eu fiz aqui o meu cubo e eu estou satisfeita com ele. Eu vou pegar esse cubo 3D e exportar para outro programa. Então, vou salvar aqui, cubo. Um outro programa que a gente utiliza, que a gente citou ali também, é esse programa aqui, se chama Spark. Ele é muito usado para
criar filtros para o Instagram. Mas ele tem muitas funções que vão além de maquiagem, que muitas vezes a gente está mais acostumado a ver esse tipo de funcionalidade, mas ele funciona para muita coisa. Por exemplo, vou mostrar aqui, será que minha webcam entra aqui? Deixa eu ver. Acho que não, porque ela tá aqui no... Usando. É. Deixa eu tentar desligar aqui. Vou ligar aqui. Aí foi. Por exemplo, a gente tem aqui dentro um módulo, que eles chamam de módulo, que faz um reconhecimento facial. Então, a partir disso, eu posso colocar qualquer coisa aqui acontecendo, tá vendo? Acompanhando o meu rosto, posso determinar uma posição do meu rosto, porque ele está reconhecendo o formato do meu rosto, ele reconhece, inclusive, expressões faciais, então, se eu sorrir, se eu ficar triste. Ele tem outros módulos, como... Vou mostrar para vocês. Reconhecimento de superfícies, que se chama Plane Tracker, mas aí eu tenho que mudar para um ambiente aqui. Deixa eu supor, vou trazer o cubo para cá para a gente testar. Cubo. Ele veio grandão, aí você vai adaptar. Então, toda vez que eu apontar para um chão, por exemplo, esse cubo vai estar lá. Ele faz o reconhecimento, ele consegue ler o seu ambiente para onde a sua câmera está apontando, entende que aquilo é uma superfície e coloca o objeto que você definir e faz o que você definir ali dentro. Aqui, nesse caso, a gente só colocou o cubo. A gente tem outras funcionalidades, que foi a que eu falei para a gente fazer. Tem de Hand Tracker, que eu vou mostrar rapidinho só para vocês verem que é legal pra caramba. Ó, quando ele reconhece a minha mão, ele mostra o plane na tela, mas se eu tirar a minha mão, não tem mais, tá vendo? Apenas quando ele faz... E isso tem várias coisas, ele tem reconhecimento de gestos, que a gente até citou na outra, a gente consegue fazer, eles fizeram uma aplicação de Libras. Então, quando eu fazia um movimento, eu não sei Libras, né? Mas, por exemplo, se eu fizesse a letra A, ele mostrava a letra A e ia escrevendo na tela. Então, aí, só que aí, no caso, eles fazem a programação. Tipo, quando a pessoa fizer esse gesto, aparece a letra A. A Rosane levantou a mão. Gente, eu estou encantada, minha cabeça olhando aqui de tantas informações. Sério, como é que a gente vai fazer isso na prática, hein? Eu já estou pensando assim, como dentro dos laboratórios a gente vai fazer isso na prática? São muitas ideias, a gente tem que sentar um dia só para discutir as ideias, porque são aplicações milhões. Então, tô aqui, assim, extasiada, ela mexendo na mãozinha dela ali, e o negócio mexendo lá. Eu falei, meu Deus do céu, que legal. Parece coisa de filme. Não, esse aqui é o programa mais simples, assim. Ele é... Os outros têm muito mais coisa que esse aqui. Nossa, assim, enfim. É porque tecnologia, meu esposo trabalha mais, mas não chegou nesse nível, né, de tecnologia. Então, assim, a gente sentir isso perto e palpável é incrível, né? A gente vê pronto é uma coisa. Agora, a gente vê como que faz, é muito complexo, é outro nível, né? E a Flávia faz numa agilidade, né? Não, gente, ela faz assim, tipo, eu vou fazer uma ausculta ali de um paciente, ela fazendo, mexendo a mão. Olha aqui como é simples. Eu mexo a mão, eu puxo o cubo, eu clico ali, eu olhando assim, meu Deus do céu, onde é que ela já tá, hein? A experiência da garota. Mas vou mostrar o outro para vocês, para a gente fazer uma outra aplicação do que ele consegue fazer. Ele tem o Target Tracker, que é basicamente você reconhecer uma determinada imagem. Então, eu vou colocar de exemplo só a logo da Ada, mas poderia ser qualquer imagem aqui, qualquer crachá, uma embalagem de remédio, às vezes isso é legal. Às vezes você botava numa embalagem de remédio, aí eles fizeram com um refrigerante, apontava para a tabela do refrigerante, para a logo do refrigerante e vinha a tabela, porque eles tiraram a tabela agora de alguns produtos, e aí eles colocaram de volta com realidade aumentada. Mas vou supor que eu quero usar a logo da Ada, então eu vou colocar aqui para ele reconhecer a logo da Ada, e eu quero que quando ele reconhecer a logo, ele vai aparecer o cubo associado com essa imagem. Isso aqui eu posso até mandar o link para vocês depois. Quando vocês apontassem o celular para a logo da Ada, seja em qualquer dispositivo, num tablet, num outro celular, no computador, ele apareceria esse cubo. E aí, a partir disso também, a gente consegue fazer animações. Então, por exemplo, animação de escala.
falei para Flávia, vocês. Oi. a Rô levantou a mão. Oi, pode falar. Pode falar, Rô. Acho que foi sem querer, então. Flávia, desculpa. Eu estava falando com o áudio fechado, gente. Desculpa. Flávia, você me levantou uma coisa agora, que é uma preocupação enorme. Eu tenho uma aluna na enfermagem, no 3º período, que ela vai para o estágio, começar próximo trimestre. E ela tem uma acuidade visual baixíssima, baixíssima, a ponto dela usar o tablet com as letras garrafais. A gente imprimia a prova em letra 24 e ela tem que quase que encostar perto dos olhos para conseguir ler. E assim, tem situações em que a gente precisa ter uma acurácia melhor, uma visibilidade boa para que a gente evolua. Vou dar um exemplo bem simples. Você tem uma lesão por queimadura. Pode ter diversos tipos de tecido ali, concorda? Mas com essa acuidade visual dela baixa. Aí, por exemplo, para punção, a gente tem um aparelho lá que ajuda, mas esse programa, de alguma forma, será que poderia ajudar essa aluna? Ou não? Você só programa. Não tem como você, por exemplo, fazer uma leitura, colocar para ampliar uma leitura para ela, para amplificar, para trazer uma realidade mais aumentada aí. Com isso ela conseguir enxergar, não sei, conseguir desempenhar melhor o papel. Seria como se fosse uma lupa. Exatamente, porque assim, gente, é desesperador chegar da dó. E ela é uma menina muito esforçada, muito boa. E essa limitação realmente gera muitas limitações. Ô, Rosane, eu Oi. acho que poderia ser até uma espécie de um áudio, que poderia ter uma caixinha, que aí saísse que a inteligência artificial hoje, ela pode até falar um texto, né? Eu acho que talvez a acessibilidade até aumentasse, não só para pessoas com esse tipo de deficiência, mas tem outros, por exemplo, visão monocular, tem gente que tem problema de dificuldade de profundidade, né? Então, divisão de profundidade, eu acho que talvez o áudio fosse uma ferramenta interessante, né? Mas assim, Isabela, eu fico pensando, porque tem coisas que ela precisa avaliar. Então, será que aquela realidade, vamos supor, em um bebê, em uma criança, uma coisinha menorzinha, um sinal, ampliando a imagem para ela não tivesse mais facilidade, isso seria outro recurso, entendeu? Esses recursos eu acho que seriam super úteis. Pode até tentar fazer uma lupa até microscópica. Nossa, mas assim... Acho que até que por plano, né? Eu acho que eu já vi isso em alguma parte, mas de algum artigo que eu já dei uma olhada, mas assim, eu acho que deve ser possível. Agora, o problema o que a gente está falando aqui, ao nível de tecnologia, vocês falaram um monte de programas e aplicativos que a gente talvez precise fazer um filtro, né? Fazer uma classificação, critérios para onde, o que a gente quer fazer, porque senão a gente vai ficar meio perdido diante de tantas tecnologias à disposição, viu? Eu tô aqui... então... É pela necessidade. Eu estou preocupada, na verdade, né? Então, aí fica uma angústia dos professores para não desestimular o interesse enorme dela. Exatamente. Se a gente não conquistar nossos professores, então a gente vai precisar direcionar, talvez filtrar, sabe? Quais são os melhores, quais são os mais direcionados para alguma área, de antropologia, osso, para tecido epiderme, para musculatura, já com um caso já está feita uma dessecação, artérias, nervos. Eu acho que a gente talvez precise sentar, sabe, Rosane, junto com a equipe, que a gente possa filtrar, para que a gente não assuste. A gente e assim, para o programa. Minha opinião, viu, meus amores? Eu quero ajudar. Flávia, perfeito, Isabela. E assim, Flávia, eu vi em você uma luz no fim do túnel para ajudar essa angústia dessa aluna, porque assim, ela é uma pessoa extremamente dedicada, extremamente esforçada, que a gente está cuidando dela para que ela não abandone o curso por frustração, porque imagine, seu sonho de sua vida, você querer tanto, mas você tem essa limitação, isso é real. Entendeu? E é diário, é um desafio diário, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Então,
Quando você mostrou isso, eu falei, meu Deus, será que de alguma forma a gente poderia ajudar a essa aluna a, sei lá, superar de alguma forma essa limitação física dela, né? Visual, Ô, na verdade. Rosane, agora já surgiu até outra ideia. A gente pode fazer um levantamento das dificuldades dos alunos do curso da saúde e tentar Perfeito, procurar soluções. E aí tentar perfeito. desenvolver aplicativos ou utilizar o que já tem de acesso livre, pelo amor de Deus, porque é um que a gente precisa de acesso livre, certeza. para que os professores possam ser treinados e a gente conseguir resolver, encontrar soluções. Talvez seja uma saída. Mas aí, veja, deixa eu acalmar o coração de vocês. O que o João e a Flávia estão mostrando são aplicativos, de fato, que a gente pode utilizar enquanto docente, né, ter a nossa autonomia e utilizar. Mas dentro do laboratório de metaverso, a questão da acessibilidade já está sendo vista. Agora, a gente não vai estar precisando modelar, de fato, né? Já existe uma equipe para isso. Mas qual é o nosso papel nesse contexto do projeto? É trazer isso, professora Isabela. Quais são as necessidades dos alunos da saúde? Tá, em termos de acessibilidade, a gente tem estudantes com problema de deficiência visual, tem estudante também com problema auditivo, né? Em medicina, inclusive, tem. E aí, como é que a gente age com essa necessidade, com esse levantamento, mediante o laboratório de metaverso que vai ser utilizado, tá? E aí, de fato, é interessante a gente ter esse levantamento em mãos, né, de todos os alunos da área da saúde. E aí, uma reunião mais assertiva nesse sentido, né? Concordo plenamente. Concordo. E me sensibilizo com minha aluna, porque assim, gente, eu falo dela porque ela é minha aluna, entendeu? E ela conversa comigo, ela, professora, eu vou para o estágio daqui a pouco. Você vê a preocupação e o medo, sabe? É uma coisa que, por exemplo, a João Paulo ele não vai passar por isso, eu não passei por isso. E eu, meu Deus, como é que eu posso ajudar de alguma forma essa menina para que ela não se desestimule, não, né? Enfim. Eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar, assim. Eu acho que talvez assim não seria tão interessante, porque como ela já tem um problema visual, ela teria que ver através de um dispositivo. Então ela vai olhar no celular, que já é mais limitador, assim. Talvez fosse mais interessante um óculos, por exemplo, que ela veria maior do que no dispositivo como um celular ou até um tablet. Para ela, eu acho que não seria tão interessante. Mas a gente pode pensar em alguma possibilidade de aplicação. Ó, eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui a câmera, senão não vai rodar. Esse aqui é o de Libras. Como que é o A que você falou? Não, H. Ah, tá, ele tá me ensinando a escrever. Então, ele tá me ensinando a escrever esse texto aqui, esse Hello World. Ah, tá. Ó, aí ele me manda como é para fazer o H, e quando eu faço, se eu fizer outra coisa, não vai dar, ó, tá vendo? Mas se eu fizer a letra em Libras, ele vai contando e vai escrevendo. Exatamente. Aí tem alguns outros que utiliza esses mesmos gestos, só que ao invés de ele botar uma palavra aqui para você, ele vai escrevendo o que você está falando. Acho que eu tenho até ele aqui. Não, ele também é igual. Era um outro projeto que a gente participou. Deixa eu ver. Todos eles são parecidos. Eles vão me ensinar a escrever. Como é que era a outra letra? Agora, pronto. Ele está fazendo O texto. ó, ele manda colocar a mão para eu entrar. E aí vai colocando, eu não sei Libras, né? Então eu vou escrever um monte de letra aleatória aqui, mexendo na minha mão. Mas basicamente ele pega. Vai dando o seu gesto. Exato, ele vai pegando cada gesto que eu fizer e escrevendo de novo. Vou fazer. Faça assim, ó. V, V. L, M. Sim? Enfim, M, assim. Google. Eu estava falando com o microfone fechado. Mas, enfim, pessoal, só para dar uma finalizada, assim, né? Para tranquilizar também o coração de vocês.
O intuito da gente fazer essa aula de hoje é mais para mostrar as tecnologias que estão por trás do metaverso, né? A gente acabou não usando essa expressão, mas quando a gente foi planejar a aula, era justamente behind the scenes, ou seja, por trás das cenas, né? Como que a gente faz uma aplicação em realidade aumentada, realidade virtual para o metaverso? Dificilmente a gente vai ter um professor que vai colocar a mão na massa e fazer um aplicativo num software que ele nunca usou. Não, não é isso. É só para mostrar as possibilidades e como tudo isso é feito. Qual a etapa mais importante que a gente vai chegar junto, que a gente... Na verdade, isso já está sendo feito, né? É o planejamento. A gente precisa dos professores no planejamento. O professor vai dizer, eu quero que tenha uma aplicação que vai servir para pessoas com deficiência visual, por exemplo. É uma aplicação onde eu vou ter um aumento do texto para uma fonte tamanho 24. Eu gostaria que fosse uma fonte assim, assim, assado, que ele pudesse personalizar na cor, que ele pudesse personalizar nisso, nisso, aquilo, que ele pudesse ter um aporte auditivo, enfim, as possibilidades, entende? Então, assim, é só para mostrar como é feito, as possibilidades. Isso, é para vocês terem uma ideia maior do que dá para fazer. E aí, a partir disso, com a demanda, vocês conseguem trazer para a gente possibilidades de coisa e a gente pensar numa ideia junto. Isso. E por hoje eu acho que é isso que a gente queria mostrar para vocês. E esperamos, na verdade, que tenha instigado vocês a pensarem, né? Porque o intuito é esse mesmo, é provocar nesse sentido. O que é que a gente pode trazer de elementos para o metaverso? O que é possível? Então, os meninos provocaram aí vocês, né? Rô, pode deixar que tá anotada essa questão da sua aluna. Não, gente, vocês não provocaram um pouco, não. Minha cabeça tá assim. Eu estava morta de cansada. A Alana sabe da minha saga ultimamente. Mas, assim, vocês começaram a falar. Não, já me agitei aqui no meu cérebro de uma forma que todo cansaço passou. E agora eu só penso sobre isso. Pois vamos a ideia é essa. Prática, a gente vai conversar nos próximos módulos. E eu vou até sugerir, assim, da gente, quem sabe, fazer como se fosse um módulo só de brainstorm mesmo, de ver as possibilidades de vocês. E as necessidades, né, João? Com certeza. João, eu não recomendo que eu esteja, não, porque... Eu recomendo. Meu filho... Você é a primeira da lista, já anotei. Vocês vão ter que pedir para eu ficar quieta, para eu me acalmar, para eu parar, porque... Dona Isabela também. Ó, Isabela, não conhecem eles, ó, Isabela. Não, mas vocês é sério. Não me conhecem, na verdade. Tô quietinha, viu, ainda? Tô quietinha. Mas é sério, olha, no encontro passado os professores começaram a trazer algumas coisas, mas, de fato, para que dê certo o laboratório de metaverso, a gente precisa ouvir qual é a necessidade. Né? Então, qual é a necessidade do público da saúde? E, inclusive, estabelecer esse diálogo, como a professora Isabela bem colocou, Rosane, entre as áreas da saúde, listar mesmo isso, criar um mapeamento das necessidades, inclusive das neurodivergências, né? Que a gente sabe que a gente tem muitas nos cursos. Com certeza. Alana, minha sugestão é que você bota isso no radar para a gente ir levar a frente mesmo, entendeu? Para a gente sentar e conversar. Eles estão me conhecendo agora, os dois, mas a Alana sabe que desde a minha primeira reunião, né, Alana? Eu sou bem falante, assim, e a gente já conversou diversas coisas, assim. Então, vocês só ficam me provocando e eu fico me agoniando aqui com o meu cérebro, onde vai. Se preocupe não, que tudo está sendo desenhado, criado, planejado e vai chegar. Assim que o óculos chegar também, né, vocês vão ter a oportunidade de já experimentar muita coisa na prática, né? Inclusive, você viu os e-mails, né? Uhum. Tá se enrolando aí, já está na fase final. Perfeito, ótimo. Então, acho que é isso, né? A gente vai ver direitinho a questão do próximo módulo, né? E a gente se vê em breve. Mais uma vez, eu agradeço. Assim, para mim é muito legal estar nesse projeto, porque, enfim, eu já contei aqui, né? Mas eu sou engenheiro de formação, agora eu estou na área da medicina, então, assim, eu estou juntando o melhor dos mundos, entendeu? A tecnologia com a saúde, e eu acho que isso só tende, assim, a fortalecer cada vez mais os nossos cursos da área da saúde, que são muito carentes de tecnologia ainda. A gente tem muitos equipamentos, mas a gente tem poucas
poucas tecnologias educacionais, né? Então, eu acredito que esse projeto aqui da EIDA, ele tem um potencial gigantesco. Por isso que eu falei nas outras aulas, para a gente valorizar e, tipo assim, cuidar muito e levar isso muito para frente, porque isso aqui tem um potencial gigantesco de melhorar e de garantir muitos direitos e de fortalecer a formação e garantir uma qualidade na formação desses profissionais. Olha, João Paulo sempre fala tudo na frente aí, eu fico só repetindo. Mas eu também queria agradecer a participação de vocês. É muito bom quando vocês participam, é super divertido. Eu me identifico com ele também, porque eu sou formada em psicologia, na verdade, apesar de mexer mais com a parte da tecnologia agora, mas são 2 coisas que eu gosto muito, tanto a saúde quanto a tecnologia. Então, unir essas 2 coisas para mim é maravilhoso. E não fiquem preocupadas com vocês terem que fazer a aplicação aqui, porque isso aqui a gente levou anos para aprender e a gente não sabe nem metade. Então, assim, Verdade. também vai ter várias pessoas, vão ter programadores, pessoas do 3D, que vão auxiliar nessas etapas de produzir. Então, a gente precisa muito mais das demandas que vocês têm que trazer para a gente. Verdade. Eu super agradeço, né? Fiquei super feliz. Não estou preocupada, não, com esses aplicativos, porque pensando que a minha parte é trazer as situações. Exatamente. Né? Trazer como a Isabela falou, né? Ampliar esse escopo aí para que cada dia mais, de fato, a gente atenda às necessidades, principalmente daqueles que têm algum tipo de necessidade especial ou algum tipo de situação que leve a alguma limitação de alguma forma, né? Eu acho que a vida já deve ser tão mais difícil para essas pessoas. E aí, por que não a gente evoluir para tentar facilitar e instigar e oportunizar, né, para que eles tenham um aprendizado realmente de qualidade diferenciada. Obrigadão. Perfeito. Então, boa noite, né, a todos. Boa. Muito obrigada pela presença de vocês. E se atentem aos e-mails, tá? A gente vai enviar o formulário desse módulo lá pelo e-mail, junto com o link da gravação. Perfeito. Bom Tchau, descanso. pessoal. Até a Tchau, próxima. pessoal.